Saímos então das 5 primeiras posições para irmos para as 5 seguintes, em que abrimos aqui com o Girona, que nesse fim de semana fez mais um jogo completamente insano, digamos assim, no Campeonato Espanhol, né? O Girona acabou enfrentando ali o Osasuna e teve mais um placar bailarino, né? O Girona venceu por 4-2 o Osasuna e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol graças ao Real Madrid, né? Porque ontem, acho que foi um dos últimos jogos do dia, o Real Madrid enfrentou o Rayo Vallecano no Santiago Bernabéu e acabou empatando em 0-0. E aí, graças a esse tropeço, como vocês podem ver aqui, o Girona retomou a liderança do Campeonato Espanhol, que eles já tinham chegado a assumir um tempinho atrás, né? Nesse momento, o Girona com 10 vitórias, um empate e uma derrota, e essa única derrota que o Girona tem foi justamente para o Real Madrid. Eles estão com 31 pontos na liderança, o Real Madrid vem logo atrás com 29, depois o Barcelona e depois o Atlético de Madrid, que foi derrotado nesta rodada e que por isso lamentavelmente está fora do Euroranking. Mas lembrando, o Atlético de Madrid tem um jogo a menos, então ele pode potencialmente ali ficar em terceiro lugar, dependendo aí de como as coisas se desenrolem até o mês que vem, até o mês de dezembro, que é quando essa partida a menos vai ser jogada. Falando um pouco mais sobre o Girona, vocês sabem, o Girona que tem 2 jogadores brasileiros aí em destaque, né? O Savinho e o Ian Couto, e eles têm uma característica de ser um clube bastante bailarino, digamos assim, né? Como vocês podem ver aqui, eles venceram o Osasuna por 4-2 nessa rodada, e aí se você for pegar aqui outros resultados, eles têm essa vitória contra o Almeria por 5-2, eles têm essa vitória contra o Mallorca por 5-3 e eles têm essa vitória contra o Granada por 4-2. Então é um time que gosta de jogar e que gosta de deixar jogar. E não à toa, se você pegar aqui o número deles, ó, são 29 gols marcados. O Girona é o melhor ataque do Campeonato Espanhol, cara. Para vocês terem uma noção, o Girona fez mais gols nesse Campeonato Espanhol do que o Real Madrid, do que o Barcelona e do que o Atlético de Madrid. Só que em compensação a defesa deles é bem pior, né? Eles sofreram 15 gols. Isso é quase o dobro de gols que o Real Madrid sofreu. Eu não sei por quanto tempo o Girona vai conseguir se manter nessa disputa aí pelo título do Campeonato Espanhol, mas acho que se eles não conseguirem, um dos motivos vai ser essa defesa, porque realmente é uma defesa muito inconstante. Talvez até se fosse para mata-mata, sei lá, uma Copa do Rei, eles conseguissem ir aos trancos e barrancos, mas geralmente em um campeonato de 38 rodadas, dificilmente times que têm uma defesa muito ruim conseguem ser campeões, né? Geralmente os times que ganham as ligas são times que têm um equilíbrio muito grande, né? Um ataque muito bom, uma defesa muito boa. Claro que sempre pende mais para um lado do que para o outro, mas no caso do Girona, a defesa deles está realmente bastante irregular nessa temporada. De qualquer forma, vamos ver aí, né? É bem interessante você ver um time diferente dos tradicionais brigando pelo título espanhol, né? Geralmente é sempre Real Madrid e Barcelona. Às vezes, quando o Atlético de Madrid tá bem, consegue se enfiar ali na briga, mas no geral também não tem conseguido competir. Dessa vez temos o Girona, que é um clube do Grupo City, né? Então o Manchester City anda numa fase tão boa que até os outros clubes agora do Grupo City estão sendo contagiados. E por falar no Manchester City, já saímos aqui da 5ª posição e vamos para a 4ª, em que tivemos aí o ressurgimento do Manchester City no Euroranking. O Manchester City tinha caído do Euroranking desde aquela fase complicada que eles tiveram durante a suspensão do Rodri, né? Vocês vão se lembrar, o Rodri acabou ficando fora durante 3 jogos em solo inglês por causa de uma expulsão direta. E aí, nesses 3 jogos em que o Rodri ficou de fora, o Manchester City perdeu os 3, né? Então não conseguiu se recuperar de forma alguma sem o seu volante, sem o seu volantaço espanhol. Só que aí o Rodri voltou e junto do Rodri voltaram as vitórias para a equipe do Manchester City. Então, como vocês podem ver aqui, tivemos essa vitória acachapante do Manchester City no Etihad Stadium para cima do Bournemouth por 6-1. Essa semana o Manchester City fez apenas esse jogo, né? Porque teve rodada da Copa da Liga. O Manchester City já está eliminado, inclusive foi eliminado em um desses jogos que jogou sem um Rodri. E aí eu já vou deixar aqui o gancho para a primeira participação do Estevão no programa, já que chegamos na área dele. Chegamos na área de atuação do homem, que é falar do campeonato inglês, né? Não vamos ainda... Eu sei que os senhores já devem estar aí em pavorosa para falarmos do Doku, mas
temos um bloco já para falar do Doku, então calma que quando a gente chegar lá, a gente vai falar sobre o jovem belga, beleza? Estevão, como é que você viu aí essa vitória avassaladora do Manchester City pra cima do Bournemouth no fim de semana? Yuri, isso aqui, primeiro, que o Girona da Inglaterra, né, que é o City, o City é o Girona de Manchester agora, né? Cara, eu fiquei impressionado com isso do Girona, eu preciso dar um jeito de ver jogo desses caras, porque eu adoro essa narrativa do time que você nunca esperaria fazer algo, e os caras estão brigando na tabela com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Atlético, cara, é impressionante, velho, impressionante. Do City, primeiro que você introduziu muito bem, né, os caras perdem o De Bruyne, comecinho da temporada, antes da temporada começar, na verdade, e eles não sentem, né? Se o time tivesse o De Bruyne jogando nele e o De Bruyne não pudesse mais jogar por, sei lá, 6 meses, você ia falar, nossa, putz, a gente tá ferrado, cara, como é que vai? E vai. De repente o Guardiola olha pro Rodri e fala assim, ô Rodri, agora o De Bruyne é você, pensa que você é o De Bruyne. E aí ele fala, nossa, eu estou me sentindo o De Bruyne. E ele começa a fazer gol, cara, ele começa a dar assistência. O Rodri que é um craque, né, o time dos caras é repleto de jogador, assim, muito especial tecnicamente, uns caras muito dedicados também pra jogar pelo Guardiola, você tem que ser um nerd de futebol, né? E depois que o Rodri volta, acho até que a gente tinha falado sobre isso na primeira participação que eu fiz no Eurocast, né? Acho que eu tinha falado pra você e pro Pedro, tipo, cara, o Rodri vai voltar, isso aqui vai acabar, a festinha dos adversários do City, ela vai acabar, o City vai voltar a golear os outros, o City vai voltar a administrar os jogos, tocando a bola o tanto que ele quiser, depois que ele fez 2-0 em você com 20 minutos. Os caras são desse naipe ainda, isso aqui é um time campeão de tudo na temporada passada, e eles mantêm isso de uma forma um pouco diferente. Parte dessa diferença tá no jogador que a gente vai falar dele depois, né? O Jeremy Doku, mas eles também são um time que tem o Gvardiol agora, eles são um time que tem o Matheus Nunes, eles têm novas peças, eles têm jogadores, os NPCs do City, tá começando a surgir alguns outros, né? Tem o Oscar Bob também, que o Guardiola tá meio que fazendo uma maquininha de NPCs no Manchester City, né? Talvez o mais conhecido recentemente seja o Rico Lewis, que é o lateral que o lateral invertido, que para quem não sabe é aquele lateral que quando o time tá com a bola, ele progride pro meio do campo, né? Cancelo fazia bastante isso, né? Exato, o Guardiola adora esse tipo de função, né? E o Rico Lewis é o primeiro lateral que eu vi na minha vida que ele, igual no seu FIFA, ele brota invertido. Ele não brota como um lateral e você vai lá nas configurações e manda ele centralizar. Não, ele surge invertido. Tipo, um menino de 18 anos que já tem essa consciência, né? Deve ser uma posição que dá trabalho pra caramba de fazer, né? Esse é o Manchester City, assim, em termos de números, pra explicar por que esses caras ainda... Eles voltaram à liderança da Premier League, né? Nessa última rodada. Claro que o Tottenham pode passar eles hoje. Eu vou só dar 3 estatísticas aqui, que todas têm a ver com gols esperados, né? Com o tal do XG. Para quem não sabe, o XG ele é um dado que você tira da probabilidade de uma finalização entrar no gol. Então, no momento em que o atleta vai finalizar pro gol, como se você parasse o tempo ali para ver o pé que esse cara tá chutando, ele é destro, ele é canhoto, ele tá com o corpo bem posicionado, ele tá meio desequilibrado. Tudo isso vai aumentar ou diminuir a probabilidade daquilo ser gol. O pênalti, por exemplo, acho que ele tem 0,72 de XG, porque é como se, em média, as penalidades máximas tivessem 72 ou 70% de chance de entrar. Então, com base nisso, dá para você ter uma noção de quantos gols o time meio que deveria ter convertido de acordo com as chances, e também você pode pegar as finalizações que eles sofreram. Então aí seriam o tal dos gols esperados contra o time, né? Então, com base nesses gols a favor e também contra, você pode montar uma tabelinha paralela que são os tal dos pontos esperados. Olha como que o City tá nisso, Yuri. Pontos esperados na Premier League nessa temporada até o momento. O City tem 24 pontos esperados e abaixo deles estão Newcastle com 23. Muito disso aqui do Newcastle é inflado por aquela goleada, né? Acho que foram 8-0 contra o Sheffield. Então, assim, essa estatística ela também tem limitações. A gente não pode sair interpretando isso aqui ao pé da letra. Mas no caso do City, acho que a gente vai parar meio que perto da realidade. Esses caras são os líderes aqui em pontos esperados. Ao mesmo tempo, como você tinha falado do equilíbrio também dos times, né? Que no caso do City da Espanha, o Girona, você tem um ataque que tá fazendo muitos gols, como você me explicou, e ao mesmo tempo eles cedem muitos gols, né? Eles estão mais perto de um panorama meio Brighton da coisa, assim. Exatamente. Tipo, o jogo mais legal de assistir, mas se você torce pra esse time, você tá toda hora reclamando de gol que não precisava ter tomado. O City, líder nos pontos esperados que eu falei, né, na tabela, eles são o time que menos cede chances na Premier League, com alguma distância pro Newcastle, que é o segundo que menos cede. O City cedeu chances de gols pra ter tomado mais ou menos uns 7,8 gols.
eles tomaram 8. Então, a estatística está bem precisa aqui no caso. O segundo, que menos cede chances, é o Newcastle. Está lá com 10, velho. Então, você tem uns 3 gols de diferença aqui. Isso acaba sendo muita coisa para 11 rodadas jogadas. E nos gols marcados, Yuri. Cara, nos gols marcados, o City está em terceiro. Fala, nossa, mas como assim, Estevão? Quem tá na frente desses caras? Liverpool e Newcastle. Só que o Liverpool, dos gols esperados que eles têm um déficit de conversão aqui de 2 pontos alguma coisinha. Então, tipo, é como se o Liverpool tivesse perdido algumas chances, né? Imagina que o Darwin Núñez poderia ter feito esses gols, ele errou lá, igual ele isolou no jogo contra o Luton ontem. E aí, então, o Liverpool poderia ter feito 26 e fez 24. O segundo, que é o Newcastle, poderia ter feito 25,9, aqui 26, e fez 27. Superaram por um gol. O City não tá muito atrás deles, com 24,7, mano, só que eles convertem 3 a mais do que eles criam. Então dá pra gente imaginar que os caras estão fazendo gols improváveis, dá pra acontecer muita coisa. Às vezes o goleiro franga, e isso também ajuda você a converter. Fato é que o City, entre os 3 primeiros aqui, que estão numa margem próxima de gol esperado a favor, eles convertem melhor que os outros. E eles têm o Haaland. Eles têm exatamente caras aí. Exatamente isso que eu já ia citar. Você falou da questão das chances perdidas. Os jogadores que mais perdem chances claras de gol na Premier League são, primeiramente, o Haaland com 11. Aí tem o Ollie Watkins do Aston Villa com 11 também. E em terceiro lugar, o Darwin Núñez, que só ontem, só no jogo do Liverpool nesse fim de semana, perdeu 3 chances claras de gol. Ele tá com 10. Só que, quando você compara esses 3, eles estão com quase o mesmo número de chances claras perdidas. Só que o Darwin Núñez, ele tem 8,9% de conversão de chutes. O Watkins tem 10,9% de conversão de chutes. E o Haaland tem mais do que o dobro. Ele tem 21,2%. Então, essa conversão, essa eficiência do Erling Haaland, ela impacta bastante na questão do Manchester City conseguir ter um aproveitamento, né, uma clinicalidade, digamos assim, melhor do que as outras equipes, né? Dá mais um dado bem interessante aqui sobre o Manchester City. Com essa vitória sobre o Bournemouth, eles chegaram a 22 vitórias consecutivas no Etihad Stadium em todas as competições. Essa é a maior série de vitórias consecutivas como mandante de um time na história da era Premier League, né? De um time inglês na história da era Premier League. Mas se você pegar todo o futebol inglês, né, desde a época da primeira divisão, tem o Sunderland. O Sunderland, entre dezembro de 1890 até abril de 1892, o Sunderland venceu 24 jogos consecutivos como mandante. Ou seja, o Guardiola está a 3 vitórias no Etihad Stadium, 3 vitórias nos próximos 3 jogos, de quebrar um recorde que tem mais de 100 anos no futebol inglês. Cara, pra você ter noção, o Manchester United do Ferguson, não conseguiu quebrar esse recorde, né? O Ferguson, o máximo que ele bateu foram 21 vitórias seguidas em Old Trafford, em todas as competições. O City do Guardiola quebrou esse recorde do Ferguson e agora tá a 3 vitórias apenas de quebrar esse recorde aí do Sunderland, né, Estevão? É mais uma das coisas bizarras que esse time pode acabar conseguindo aí acho que esse mês ainda, ou daqui pro mês que vem, deve rolar aí 3 jogos no Etihad pra gente ver se eles vão conseguir quebrar. E tem um detalhe aqui, hein, cara. Enquanto você falava, eu fui procurar aqui, eu tô com o SofaScore aberto aqui, eu fui dar uma olhada nesses jogos quais são. Dá uma olhadinha comigo quais que são esses jogos, ó. Young Boys, ou seja, sem querer zicar o City, mas isso aqui dá pra ser facinho, mas, né? Pelo amor de Deus, vamos vencer isso aqui, City, pra conseguir chegar nesses 3 jogos. Só que em algum momento eu tenho um conflito de interesses aqui, porque o próximo jogo é contra o Liverpool no Etihad. Então, pra chegar lá, eles vão ter que ter um grande teste, né? Pra chegar nessas 3 vitórias, e depois disso é o Leipzig na próxima rodada do grupo deles da Champions League. E olha que loucura, cara, depois do Leipzig vem Tottenham. O Tottenham que gosta de enfrentar o Manchester City, né? Pelo menos aí nos últimos anos. Exatamente. E tipo, o Tottenham que, quando não jogava nada comparado, era o oposto do time que é hoje, era um time, assim, chato de assistir, o time do Antônio Conte era... Eu não tenho nada contra retrancas, eu não tenho nada contra times que jogam no contra-ataque, eu acho até da hora demais. Eu sou interessado em futebol em geral, então se o time estiver ganhando, sei lá, jogando sem atacante, eu quero saber como é que estão fazendo isso. Não era o caso do Tottenham, né? Esse Tottenham aqui era muito xoxo, você vê que aquilo não estava funcionando. Mesmo assim, dava pra bater no City, né?
Exato. É uma coisa de narrativa mesmo. É tipo, não, alguém vai ter que ser o calcanhar de Aquiles deles. Vai ser o Tottenham do Conte. Sei lá por quê, mas era. O time conseguia. Agora a gente vai ver um outro Tottenham, né? Mas sobre o City, cara, a sequência é difícil? É difícil. Mas eles são melhores, assim, do que... Hoje eles são mais completos como time do que o Liverpool. Se eu fosse ter que colocar um favorito aqui, ainda mais por ser no Etihad, eu acho que eu iria de City, sendo muito neutro, tá? Mas eu acho que o jeito do Liverpool tentar fazer alguma coisa, ganhar o meio-campo. Como é que você faz isso? Sim. Se vira, não sei. E o último confronto entre Manchester City e Liverpool no Etihad foi 4-1 pro Manchester City, ainda na temporada passada, né? O Manchester City tava naquela fase bizarra de passar por cima de todo mundo na perseguição ao Arsenal, né? E aí um desses que eles passaram por cima acabou sendo o Liverpool. Mas dessa vez, né? O Liverpool nessa temporada... Quer dizer, eles vêm de um tropeço bem imperdoável, mas eu considero que o Liverpool ainda assim tá fazendo uma temporada boa, dadas as circunstâncias, né? Que eles perderam, sei lá, 3 ou 4 meio-campistas da temporada passada para essa. Perderam também o Roberto Firmino, que é um jogador lendário do clube, etc e tal. Então acho sim que vai ser um desafio, né? Depois, assim, o Young Boys, com todo carinho, vão passar por cima, né? Só se o Young Boys se vestir de Borussia Dortmund 2012 ali para conseguir jogar esse jogo, mas bem complicado. E o Leipzig, acho que o Manchester também é favoritaço, embora o Leipzig também tenha um time bem interessante com vários jogadores muito bons ali. Mas com certeza aqui, acho que se vencer o Liverpool, depois vai passar por cima do Leipzig e vai conseguir esse recorde, que é um recorde, cara, simplesmente colossal. Beleza, meus queridos? Saímos então do Manchester City para irmos para a terceira posição do Euro Ranking, em que temos simplesmente o poderosíssimo Bayern de Munique, né? Que vem de uma semana um pouquinho agridoce, digamos assim, né? A semana começou no meio da semana, para falar a verdade, o Bayern de Munique foi eliminado da Copa da Alemanha, né? Da DFB Pokal, pelo Saarbrücken, que é um clube da terceira divisão do futebol alemão. Então, cara, assim, tentando traduzir para algum termo aqui, seria tipo o Thanos do universo Marvel ali, como se ele perdesse pro, sei lá, para aquele cara careca que atira nos outros, que ele morre no primeiro filme dos Vingadores, tá ligado? É basicamente isso que aconteceu com o Bayern de Munique nessa semana. O Bayern de Munique vai completar 4 anos sem vencer a Copa da Alemanha, né? Em 2021, quem venceu foi o Borussia Dortmund. Em 2022 foi o Leipzig. E esse ano também foi o Leipzig. Então, com essa eliminação, serão 4 anos seguidos sem vencer a Copa da Alemanha. Coisa que não acontecia com o Bayern de Munique desde o intervalo ali entre 1987 e 1997. Ou seja, nesse século... nunca tinha acontecido do Bayern de Munique ficar 4 anos consecutivos sem vencer a Copa da Alemanha. Mas, sem compensação, eles conseguiram uma colossal vitória ali no campeonato alemão contra o Borussia Dortmund, né? Contra um dos seus rivais aí no futebol alemão. E como vocês podem ver aqui pelo Euro Ranking, o Bayern de Munique caiu de posição. Na semana passada, eles estavam em segundo lugar no ranking. E aí eles caíram por causa da derrota para o Saarbrücken, né? Então, mesmo tendo tido a vitória contra o Borussia Dortmund, eles não conseguiram escapar dessa queda. E essa foi uma vitória simplesmente gigantesca, né? O Bayern de Munique visitou o Borussia Dortmund, que nem está fazendo uma temporada ruim. Acho que a expectativa da gente, e acho que da maioria de vocês, era que o Borussia Dortmund fosse fazer uma temporada bem pior, porque eles perdem o melhor jogador da equipe, que é o Jude Bellingham, e não conseguem repor a altura, né? Quem chegou para repor o Bellingham foi o Emeka lá, que é até bom jogador, mas nem se compara com o Bellingham. Só que mesmo assim, eles têm feito uma boa temporada do campeonato alemão e também aí ainda estão na briga para se classificar para o mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. E como vocês podem ver aqui já pelos gols, 4-0, assim, não é nem, com todo carinho, não é nem novidade que o Bayern de Munique goleia o Borussia Dortmund. A gente se acostumou aí nos últimos anos a ver isso direto, seja na Allianz Arena ou seja no Signal Iduna Park. E essa é a segunda goleada do ano, né? Porque vale lembrar que nesse ano o Bayern de Munique com o Thomas Tuchel, inclusive foi o primeiro jogo do Thomas Tuchel comandando o Bayern de Munique, e eles golearam o Borussia Dortmund. E aí mais uma goleada aqui pra conta. E aí, obviamente, o grande destaque dessa goleada foi ele, o homem Harry Edward Kane.
o melhor centroavante do mundo, na minha modesta opinião. Eu sei que hoje em dia o cara que tá em alta é o Erling Haaland pela temporada brutal que ele fez na temporada passada, mas eu ainda enxergo o Harry Kane como o melhor centroavante do mundo e ele tem mostrado nessa temporada, tem sido um dos melhores, se não o melhor jogador da temporada 2023-2024. Informação na tela para vocês, a artilharia da Bundesliga 2023-24, Harry Kane está com 15 gols e lidera, seguido do Serhou Guirassy, que está com 14. E aí, qual é o cenário aqui? O Guirassy se machucou há 2 rodadas. Quando ele se machucou, ele estava com 14 gols na Bundesliga. O Harry Kane estava com 9. Ou seja, o Guirassy estava com 5 gols a mais do que o Kane. O Guirassy se machuca e nas 2 rodadas seguintes, o Harry Kane fez 2 hat-tricks. Ele fez um hat-trick na semana passada contra o Darmstadt e fez outro hat-trick agora contra o Borussia Dortmund. 6 gols, passou o Guirassy e assumiu a liderança da Bundesliga. É incrível, cara, porque o Guirassy, ele tá fazendo um início de Bundesliga histórico, né, um dos melhores inícios de Bundesliga de todos os tempos, e mesmo assim, no mínimo vacilo ali, que não dá nem pra chamar de vacilo, porque, pô, o cara se lesionou, é azar, tá ligado? Não tem como controlar isso. Mas ele se lesionou, ficou 2 rodadas fora e 2 rodadas foi o que o Harry Kane precisou para ultrapassar o Guirassy e assumir a ponta. Neste momento, o Harry Kane tem 15 gols na Bundesliga em 10 rodadas. Faltam 24 rodadas para acabar a Bundesliga. O campeonato lá é mais curto, como vocês sabem, são 34 rodadas. O Harry Kane precisa marcar 27 gols nessas 24 rodadas se quiser quebrar o recorde do Robert Lewandowski de mais gols em uma mesma edição de campeonato alemão. Na temporada 2021, o Lewandowski fez 41 gols na Bundesliga. Esse é o recorde histórico. Naquela época, ele quebrou o recorde de 40 do Gerd Müller. O Kane, para chegar a 42, precisa marcar 27. Se você parar para pensar pela média que ele está agora, 27 gols em 24 rodadas é perfeitamente possível. Mas a gente sabe que ele não vai jogar essas 24 rodadas provavelmente, e mesmo que jogue, é comum que haja em determinado momento uma quedinha ou outra na média dele, né? E como eu falei, a tendência é que, especialmente quando chegue ao mata-mata da Champions League, ele seja poupado em uma rodada ou outra, até porque o Harry Kane não é mais nenhum garoto, né? Já é um cara de 30 anos de idade, então não pode estar jogando toda semana assim sem parar. De qualquer forma, o cara começou no Bayern de Munique como se ele, sei lá, já jogasse o campeonato alemão há muito tempo. Sendo que não, a gente tá falando do cara que jogou a carreira inteira dele na Premier League. Jogou a carreira inteira dele no futebol inglês. E aí ele sai do futebol inglês com 30 anos, vai pro campeonato alemão e parece que ele joga lá desde sempre, tá ligado? A adaptação do Harry Kane foi na velocidade da luz. E assim, como é que eu posso dizer? Um detalhezinho curioso sobre o Der Klassiker. O Harry Kane fez um hat-trick, né, contra o Borussia Dortmund. Tivemos aqui esse momento, deixa eu mostrar aqui pros senhores, em que o Harry Kane saiu pra comemorar. E ele fez... Deixa eu carregar. Aqui tá na tela pra vocês, ele faz esse 3 aqui. Eu ri bastante, cara, porque a galera começou a fazer referência a Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios é um filme do Tarantino, né? Um dos melhores filmes dele, um filme maravilhoso. Basicamente tem uma galera que se infiltra na Alemanha entre os nazistas ali. E aí essa galera que se infiltra, eles são descobertos porque tem uma cena em que um cara vai pedir 3 cervejas. Aí ele pede assim, utilizando os dedos anelares, né, para pedir. E aí o cara vê, o alemão vê ele fazendo assim, aí ele pensa, pô, mas como assim? Porque aqui na Alemanha a gente faz assim. Na Alemanha eles fazem o 3 assim, utilizando o polegar como um dos dedos para fazer o 3. Aí na hora ele bate o olho e pensa, opa, esse cara não é alemão, porque aqui na Alemanha a gente não faz o 3 assim. Aí o Harry Kane, que é inglês e que tá vivendo na Alemanha há poucos meses, né? Sei lá, 3, 4 meses que ele tá na Alemanha, ele fez o hat-trick e saiu para comemorar fazendo o 3 na mesma forma que os alemães fazem, né? Então a galera viu isso e geral começou a comentar, pô, o Harry Kane assistiu Bastardos Inglórios e pegou a referência, né? Então ele já tá completamente misturado ali a cultura alemã. E aí, assim, a gente não tá falando de futebol inglês, mas a gente tá falando de um dos maiores jogadores da história do futebol inglês, o segundo maior artilheiro da história da Premier League, o Harry Kane. E aí eu quero só pedir um pitaco seu, Estevão. O que você acha que lá em Old Trafford devem estar pensando? Porque assim, o Harry Kane foi especulado por muito tempo no Manchester United. E aí, quando chegou a hora do Kane sair do Tottenham, a hora dele ir para o mercado, o United não fez proposta, o United não foi atrás. Você acha que a galera lá se arrepende muito de não ter brigado, de não ter feito uma oferta? Porque assim, com certeza,
pro Manchester United, ele seria bem mais caro do que foi pro Bayern de Munique. Mas você acha que se, por exemplo, se tivesse investido, sei lá, 150 milhões de libras, alguma coisa assim, você acha que hoje o momento do Manchester United seria completamente diferente? Seria um cara para resolver os problemas da equipe? Ou você acha que eles fizeram a escolha correta em optar pela juventude do Højlund? Primeiramente, eu acho o Højlund uma contratação interessante, assim, o que eu vi dele até agora, eu achei ele interessante, eu achei, ele tem 20 anos, né? Sim. Eu não sabia nada do cara, mas deu para pegar que, cara, né, é um menino, né? 20 anos só chegando na Premier League para meio que ser a solução do ataque. Isso é esquisito. Tipo, a contratação do Højlund é interessante, mas você tem que ter alguém ali, se ele não fizer nada, se ele não meter gol, você queimou um ativo que você gastou um dinheirão para trazer, né? Então, é um grande risco, assim, a contratação do Højlund. Ao mesmo tempo, eu acho que, respondendo sua pergunta, sendo mais objetivo, o Kane, cara, ele não resolveria apenas gols. O Kane resolveria criação também, né? Porque esse cara é um dos melhores 9 que eu vi na minha vida, e ele é também um dos melhores 10 que eu vi na minha vida. Yeah. Tipo, ele recua no círculo central pra buscar jogo, o cara pega a bola, ele parece o De Bruyne jogando quando ele tá centralizado, quando ele tá perto da área, o cara parece o Ronaldo Fenômeno, ele é tudo esse cara, né? Ele é diferente. Eu, se fosse o United e qualquer equipe da Europa que tivesse dinheiro e possibilidades reais de contratar o Kane, eu não tô nem aí se ele tem 30 anos. Eu não tô nem aí. Eu lembro que eu falei isso na época, quando surgiu essa conversa, e tinha alguns torcedores do United que estavam receosos, né? Pô, será que a gente vai no Kane mesmo? 30 anos é complicado. Eu sei que, assim, cresci jogando FIFA. No FIFA, se o cara tá com 30 anos, você começa a ficar receoso porque ele começa a perder overall, o boneco fica um pouco mais lento dali a um tempo. Na vida real, meu amigo, um cara igual o Harry Kane, que tem o físico do Harry Kane, um cara, por exemplo, para pegar o do meu time, né, para puxar a sardinha pro meu time, o Salah. Esses caras têm 30, 31 anos, mas é como se não tivesse. Tipo, o Cristiano Ronaldo é um dos melhores exemplos que existem disso. O cara é tão profissional, mas tão profissional, que tanto faz. Ele estica a carreira dele numa quantidade de temporadas além do que ele poderia jogar. O Cristiano pode jogar até 45 anos, 50, se ele quiser. É claro, em ligas periféricas, mas ele vai meter gol. O Kane, pra mim, é um caso desses. Ele resolveria essas duas coisas, só que eu não sei se isso seria o suficiente pro United não passar a vergonha que eles estão passando, porque aqui eles têm muitos problemas de lesões. O recrutamento deles, Yuri, é muito zoado. É muito zoado o recrutamento. As contratações deles, você pode fazer uma lista das últimas janelas que, assim, você olha para cada nome e fala, meu Deus do céu, por que gastaram tanto no fulano, cara? Como é que gasta tanto no Anthony, que não tá rendendo nada do que o Ten Hag achou que ele renderia? E você tem também aqueles problemas de filtragem deles com jogadores, tipo, que, cara, era para dar certo. Por exemplo, o Sancho, né? Cara, Nossa. não é possível. Tipo, parece que os caras estão amaldiçoados, né? Agora, quando o Sancho começa a ir muito mal e ele é afastado do elenco do United, surgem aquelas entrevistas e falas do Terzic, técnico do Dortmund, falando como que era a rotina com o Sancho, né? Ele é meio várzea. O Sancho é um cara que você tinha que colocar alguém para ir acordar ele no quarto dele, porque ele perdia horário com frequência. Ficava jogando FIFA até tarde, e isso não sou eu que tô falando, isso infelizmente é verdade, né? Só que no Dortmund ele explodiu. O cara é muito, Era um monstro muito bom jogador, é muito monstro mesmo. E aí ele vai pro United e surge o outro lado do Sancho. Tem que ser com o United, parece, né? Mas sobre o Kane, cara, pô, gasta isso, velho. Gasta esse dinheiro, ele resolve a posição por 4 anos pra você, velho. Olha o Bayern agora, o que eles têm? Os caras foram de Lewandowski pra Harry Kane. É incrível. Eu sou muito fã desse cara. Muito fã desse cara. Tenho certeza que ninguém lá no Bayern tá pensando nesses 100 milhões de euros que eles pagaram no Kane. Porque ele tá se pagando, cara. E assim, o Kane, ele já tá com, acho que 20 gols na temporada. Cara, na temporada passada ele fez 33. Ele já tá com mais da metade dos gols que ele fez na temporada passada inteira pelo Tottenham. Então, e assim, a gente tá numa época do futebol em que, pelo menos, está parecendo que os jogadores eles estão atingindo o auge ali nos 30 pra lá. Porque se você for pegar os últimos vencedores da Bola de Ouro, é Messi com 36 anos, é Benzema com 35 anos, é Modric com 34, é Cristiano Ronaldo, a última vez que venceu em 2017 estava com 33. Então, cara, você vai deixar de contratar um dos melhores jogadores do planeta porque ele tá com 30? Tipo assim, se fosse 34, 35, ok, mas com 30, irmão. E assim, não é só o Manchester United que eu imagino que possa estar um pouquinho arrependido. O Real Madrid também, né? A gente já passou aqui falando do que o Real Madrid perdeu a liderança pro Girona. Todo jogo que o Real Madrid tropeça, você entra nos comentários e a torcida do Real Madrid tá lá. Quem mandou não trazer o Harry Kane?
Por que não trouxe o Harry Kane? Vai ficar esperando o Mbappé até quando? Perdeu o Benzema e não trouxe o Harry Kane, tá aí. E assim, o Bayern de Munique tem seus problemas, a torcida tá sempre apontando. O Thomas Tuchel, ele não tá conseguindo dar aquela mesma regularidade que o Bayern tinha com o Nagelsmann. Então, por exemplo, o Bayern tá numa semana em que no meio da semana ele é eliminado da Copa da Alemanha para um time da terceira divisão e no fim de semana ele mete 4-0 do Signal Iduna Park contra o Borussia Dortmund. Então é um time bastante irregular, é um time que é capaz de numa rodada fazer uma atuação horrível e na outra passar o trator, né? Que nem, por exemplo, esses últimos 3 jogos escancaram. Você mete 8-0 no Darmstadt, aí depois você é eliminado para o time da terceira divisão e depois você mete 4-0 no seu rival. Então é um time bastante irregular, mas acredito que quando chegar no mata-mata da Champions, ninguém vai querer trombar esse time do Bayern de Munique com o Harry Kane, cara, porque é um time extremamente forte, é um time que em todas as posições tem jogador bom, especialmente agora que o Neuer voltou de lesão. Para mim é o melhor goleiro da história, já tá com quase 40 anos, não é mais aquele Neuer absurdo da juventude, mas ainda é o Neuer, ainda é um goleiraço. A gente viu o Buffon, que se aposentou com, sei lá, 43 anos, alguma coisa assim, e o Buffon, quando ele tava na idade que o Neuer tá agora, o Buffon ainda era um absurdo. Então com certeza o Neuer pode ajudar demais essa equipe do Bayern de Munique, e olho neles, porque vão passar brincando, né? Estão com 100% na Champions. Devem fazer 100% na fase geral, né? Os 6 jogos da Champions. E devem chegar no mata-mata para arregaçar, cara. E o Kane, com toda certeza, na minha opinião, será um dos candidatos a vencer a próxima bola de ouro. Esse psicopata desse tal de Harry Kane conseguiu fazer 30 gols numa Premier League jogando por aquele Tottenham, velho. Não era esse Tottenham, era aquele negócio todo torto. Você não sabe nem de onde tá vindo essas assistências. Parece que todo gol foi ele metendo gol do meio do campo, igual ele fez esses dias pelo Bayern. Mano, esse cara, definitivamente, isso não é normal. A gente falou 100, 150 milhões. Cara, se tiver 200, aí enfia tudo nesse cara, velho. Tipo, você dilui isso aí em 4 anos, ficou muito barato. Por falar em centroavante, bom de bola, temos aqui em segundo lugar no Euro Ranking a Internazionale, né? Que tá aqui numa excelente fase, né? Os últimos 5 jogos são 4 vitórias e um empate, e a Inter nesse fim de semana enfrentou e venceu a Atalanta no campeonato italiano, venceu a Atalanta por 2-1. Como vocês podem ver aqui, o jogo foi fora de casa, né? Foi em Bergamo, e a Inter está 100% fora de casa nesse campeonato italiano. É a melhor visitante de todas as principais ligas europeias, né? Tá com 100%, venceu todos os jogos fora de casa. E como vocês podem ver aqui pelo destaque na arte, Lautaro Martinez fez o gol da vitória, né? O Çalhanoğlu abriu o placar de pênalti e o Lautaro fez o segundo gol da Inter, um golaço de chapa, pegou bonito na bola ali e fez o seu 12º gol nessa Série A. Que temporada que o Lautaro Martinez está fazendo, né, cara? Aqui, como vocês podem ver aqui pela imagem, foi basicamente assim o gol. Ele recebe aqui pelo lado esquerdo do ataque, abre para a perna direita e chuta bonito ali no canto direito do gol. Eu tava lamentando esses dias que eu tava revendo uma entrevista, né, na época que o Lautaro foi contratado pela Inter, ele tava fechado com o Atlético de Madrid. O Lautaro tava apalavrado ali para jogar no Atlético de Madrid. Só que aí a Inter chegou, a Inter que assim tava precisando demais de um cara como esse para chegar, para dar aquele salto no ataque, e aí a Inter ofereceu mais grana e acabou conseguindo convencer o Racing e o Lautaro, né, a fazerem um negócio com eles. E até hoje eu lamento, porque, cara, eu sempre que eu vou falar do Lautaro, eu digo como esse cara combinaria com o Atlético de Madrid, porque ele é o tipo de jogador que encaixa muito bem com o Simeone, é o tipo de jogador que daria muito certo. Eu lembro logo do Agüero, né, que eu sempre digo que o Lautaro, ele é meio que o regém do Agüero, né, ele é um jogador parecido com o Agüero, tem essas características, os dois são argentinos, são baixos, mas são centroavantes meio troncudos, que lutam muito, que finalizam de tudo quanto é jeito, que fazem muitos gols. E o Agüero, ele é conhecido pela sua era no Manchester City maravilhosa, é o maior jogador da história do Manchester City, mas ele também teve uma passagem muitíssimo boa pelo Atlético de Madrid. Ele fez 100 gols. Acho que muita gente não sabe disso. O Agüero fez 100 gols com a camisa do Atlético de Madrid. Então, apesar dele ser muito mais famoso pelo Manchester City, ele também jogou demais no Atlético. E eu tenho certeza que se o Lautaro tivesse ido para lá, também teria jogado muito. Nesse momento, o Lautaro é o artilheiro da Série A com 12 gols e é um dos jogadores que mais meteram gols, somando assim todas as principais ligas europeias, né? Você tem o Kane com 15 na Bundesliga, o Guirassy com 14 na Bundesliga, tem o Santi Giménez lá na Eredivisie que também tá metendo um gol a rodo, e o Lautaro é também um dos destaques aí. E neste momento, eu já mostrei para vocês a situação da Juventus, né? Eles venceram e estão ali tentando perseguir a Internazionale, mas a Inter segue firme
e forte na liderança. São 11 jogos na Série A, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essa derrota aqui foi para Sassuolo no San Siro, uma derrota completamente inesperada, né? Eles até perderam de virada esse jogo, poderiam estar numa situação ainda melhor. São 28 pontos, né? 4 pontos a mais do que a Juventus. Acredito, enxergo que a Inter é uma equipe bem melhor do que a Juventus. Acho que eles são favoritaços para conquistar esse Scudetto, que é um título que está faltando para o trabalho do Inzaghi, né? Porque ele já ganhou 2 vezes a Copa da Itália, chegou na final da Champions, competiu muitíssimo bem naquela final da Champions contra o City, mas ainda não ganhou a Série A. Acho que vai ser difícil que essa Série A não venha nesta temporada, porque eles estão realmente com um time muito, muito bom. Saindo da Inter agora, chegamos finalmente na primeira posição, que zero novidades, né, cara? Toda semana a gente tá repetindo isso aqui, porque o Bayer Leverkusen simplesmente não cansa de vencer, não cansa de passar por cima dos seus adversários. E neste fim de semana tivemos eles enfrentando fora de casa o Hoffenheim. E foi mais um jogo bem movimentado e um jogo difícil, né? Porque assim, o Leverkusen ele chegou a 10 vitórias consecutivas na temporada. Uma temporada simplesmente brutal deles, mas recentemente eles têm tido um pouco mais de dificuldade, né? Há algumas semanas eles estavam passando por cima dos adversários, mas eles estão começando a ter um pouquinho mais de dificuldade, mas mesmo assim as vitórias têm se mantido. Venceram por 3-2 o Hoffenheim fora de casa, um gol marcado pelo Florian Wirtz, que está jogando uma bola redondíssima, e 2 gols marcados pelo Grimaldo. E o Grimaldo é um cara que eu quero chamar a atenção para o desempenho dele, porque ele tá com números simplesmente fenomenais, cara. O Grimaldo, que tava jogando no Benfica, jogou há uns bons anos aí no Benfica, e na temporada passada, o Grimaldo teve a sua temporada com mais gols marcados na carreira. Ele fez 8 gols com a camisa do Benfica na temporada passada. E nessa, ele já tá com 7 gols marcados, além de ter dado 4 passes para gols. Então a gente tá no começo de novembro e já temos o Grimaldo a apenas um gol de igualar a sua temporada mais goleadora da carreira. Ele tem sido um dos destaques dessa equipe do Xabi Alonso e tá jogando muita bola. É uma equipe que joga naquele esquema com 3 zagueiros, 2 alas, 2 meias mais plantados assim em frente à defesa, um meia atacante e 2 atacantes. E aí esses 2 alas são parte fundamental do esquema do Xabi Alonso. Você tem o Frimpong pela direita e o Alejandro Grimaldo pela esquerda. E o Grimaldo tem sido, acho que se a gente for elencar, sei lá, 3 melhores jogadores do Bayer Leverkusen, acho que hoje o Grimaldo estaria entre esses 3. E também se for, a gente ainda não chegou nessa fase, mas acredito que mês que vem a gente vai montar uma seleção da temporada, né? A seleção mid-season, a seleção da metade da temporada. E acho que o Grimaldo vai ser um fortíssimo candidato para estar ali pela esquerda, porque tem feito uma temporada simplesmente brutal. E outro dos destaques dessa equipe é o atacante Boniface, que até quando ele não faz gol, ele consegue se destacar, né? Porque, como vocês podem ver aqui, o Boniface deu 2 passes para gols, né? Dos 3 gols que o Leverkusen fez nesse jogo contra o Hoffenheim, 2 deles foram assistidos pelo Victor Boniface. Então também é um dos destaques dessa equipe, é uma equipe que está simplesmente avassaladora. No momento, o Bayer Leverkusen lidera a Bundesliga, segue liderando, já tem 4 ou 5 rodadas que eles assumiram a liderança. Não é fácil de manter essa liderança, porque o Bayern de Munique está no cangote o tempo inteiro, mas eles estão com 4 pontos de vantagem na liderança, né? São 10 jogos, 9 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, ainda estão invictos. E esse único empate que o Leverkusen tem na temporada foi justamente contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, que é um jogo dificílimo. Todos os outros jogos na temporada o Leverkusen venceu. Copa da Alemanha, Europa League, Bundesliga, todos eles venceram, exceto esse jogo contra o Bayern de Munique. Então é uma equipe avassaladora que toda semana ela confirma e reafirma que vai sim brigar por esse título da Bundesliga, vai brigar para destruir a hegemonia, a dinastia do Bayern de Munique. Se vai conseguir ou não, não sabemos. Faltam 24 rodadas ainda da Bundesliga. 24 rodadas é muita coisa. A gente não sabe ainda como essa equipe do Leverkusen vai se comportar se passar por problemas físicos. Então, por exemplo, se o Wirtz se lesiona, se o Boniface se lesiona, se o Grimaldo se lesiona. Como que esse time vai se comportar? Porque a gente sabe que eles não têm um elenco tão poderoso quanto o Bayern de Munique. Mas eu espero que isso não aconteça, porque faz muito bem a competitividade da Bundesliga e ao futebol europeu de maneira geral. Se tem um time tão bom, jogando futebol tão vistoso quanto esse time do Bayer Leverkusen. Como eu falei, é difícil você se manter na briga,
mas para eles é perfeitamente possível. Como vocês podem ver, mais uma semana aí, 10 vitórias consecutivas, se mantendo no topo do Euro-Ranking. O Leverkusen lidera, seguido nessa semana da Inter, depois Bayern de Munique, depois o Manchester City, que retornou ao ranking, e do Girona, que é uma das grandes surpresas da temporada.